10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje estou aqui para fazer um vídeo falando sobre coincidências numéricas na Bíblia. A Bíblia é considerada aí, pelos evangélicos, pelos cristãos, pelos crentes, pelas pessoas que idolatram esse livro sagrado, como se fosse uma obra de inspiração divina, quando na realidade nós sabemos que a Bíblia é uma coletânea, um apanhado de vários escritos, que foram reunidos, e foram catalogados, foram escolhidos por concílios, e aí se criou aí o cânone bíblico atual, principalmente o Concílio de Nicéia. Então o que acontece? A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, escrito em hebraico, ela, na maioria das vezes, é um escrito construído, são histórias, são mitologias, são metáforas, são alegorias construídas com o objetivo de passar uma informação. O alfabeto hebraico ele é um alfabeto numérico também. Cada letra do alfabeto hebraico corresponde a um número. Então o que ocorre? Isso, dentro da escrita bíblica, possibilita a construção de vários códigos numéricos que encerram verdades ocultas ou conhecimentos cifrados, ou códigos que, quando compreendidos, quando decifrados, mostram que não tem nada a ver com aquela história que está sendo contada ali. É uma simbologia que encerra uma ideia. Então, muitas das vezes, você vai ver, se você for olhar a Bíblia do ponto de vista literal, é ridículo. As histórias não têm sentido, parecem histórias infantis, inclusive os judeus têm conhecimento disso, porque os judeus trabalham com a Cabala, que é lá um estudo místico dos judeus em cima dos textos, considerados sagrados ou santos, e que os judeus sabem muito bem que a maioria desses textos não podem ser vistos de forma literal. São textos alegóricos, que encerram verdades universais ou certas diretrizes que aquele que escreveu o livro queria passar. Então eles acreditam inclusive que seriam verdades místicas, verdades espirituais, que na realidade basta que você entenda que a Bíblia não pode ser lida de forma literal como aqui no Brasil os religiosos fazem. A Bíblia pode até ser estudada, principalmente os livros do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, ser estudados se baseando no código hebraico. Porque perde todo o sentido na tradução. As traduções fazem com que as ideias ali da Bíblia sejam sem noção, digamos assim. Sejam totalmente sem sentido, sem coerência alguma. Por quê? Exatamente por isso. Porque se não for no hebraico não faz sentido. Se você não for tentar interpretar aquilo ali utilizando a numerologia por trás dos textos, não faz sentido. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, que mesmo sendo traduzido, você vê a repetição de diversos números considerados importantes dentro da Bíblia. Começando lá pela Gênesis, devemos lembrar que Moisés foi criado, de acordo com a história bíblica, como um príncipe egípcio. Então ele tinha altos conhecimentos de simbologia da religião egípcia e com certeza ele incorporou vários elementos da religião egípcia na religião que ele criou depois, que foi ali o judaísmo, por isso, o início do judaísmo ali com Moisés, escrevendo os 5 livros da Torá dos judeus. Então o que acontece? É falado lá, logo na Gênesis, que Deus criou um mundo em 6 dias. A criação dele, talvez o universo em 6 dias. Mas no 7º descansou. Ou seja, o número 6 aí tem a ver com algo ainda imperfeito. Algo criado, algo material, mas algo que ainda carecia de um coroamento, de uma lapidação. A harmonia, a estabilidade dessa obra de Deus chegou no 7º dia, quando Deus descansou, ou seja, quando sua obra se assentou, quando as coisas se equilibraram. Então o que acontece? O 6 é considerado um número de imperfeição, porque exatamente você pode aí fazer uma multiplicação entre o 2, que é a dualidade, que no mundo físico
Tudo tem que ter dois polos, dois aspectos, positivo e negativo, bem e mal, né? Branco e preto. Tudo é contraste no universo físico, né? A própria célula, né? Quando a célula humana ou a célula animal, quando ocorre uma fecundação sexuada, né? O que acontece? A célula que é uma se divide em duas inicialmente, né? Então, o padrão binário, né? Se divide em duas. A própria construção dos nossos computadores é binária, baseada em zeros e uns, né? A construção de tudo no universo virtual humano, né? no universo de computação gráfica, né? Tudo é feito com zeros e uns, ou seja, sistema binário. Então o 2 é um número que significa esses opostos, essa dualidade dentro do mundo físico. E o 3 já representa a trindade divina, né? Que com certeza Moisés trouxe essa ideia de trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, trouxe essa ideia dos egípcios, né? Porque lá havia a trindade de Horus, Ísis, Osíris, Ísis e Horus, né? Que era um homem, o pai, a mãe e o filho, né? A doutrina de Moisés, talvez por Moisés ter encontrado ali um povo bárbaro, né? Um povo hebreu que era extremamente preconceituoso com as mulheres, talvez Moisés tenha exatamente retirado esse aspecto feminino por conta de adaptar, né, a cultura egípcia à cultura hebraica, né? Adaptar, fazer uma adaptação. Por quê? Um secretismo, né? Porque se lá tinha o pai, que era Osíris, a mãe Ísis e o filho Horus, né? Moisés já transformou isso em Pai, Filho e Espírito Santo. Excluiu o aspecto feminino. Mas o aspecto feminino está ali oculto, intrínseco na ideia da trindade bíblica, né? Que é exatamente o Espírito Santo, que é uma coisa bem indefinida, né? Eu já vi algum comentário, até alguém perguntando o porquê que nas igrejas pentecostais, né, quando baixa lá o Espírito Santo, né, as mulheres são mais afetadas. Exatamente por isso, porque o Espírito Santo é um aspecto emocional, né? Ele vai em cima das mulheres. A energia, né, essa energia psíquica atinge mais as mulheres, né, que é o chamado Espírito Santo. Então, na realidade, o certo seria pai, mãe e filho, e não pai, filho e Espírito Santo. Então, é claro que Moisés trouxe isso, a sua herança cultural egípcia, porque ele foi um príncipe egípcio. Então, o que acontece? Você vê aí que o 3, que é a trindade divina, vezes o 2, que é a dualidade, 3 vezes o 2 faz o 6. 3 vezes 2, 6. A numerologia básica. O que acontece? O 6 é a representação da imperfeição do universo físico, né? E o 7 é exatamente o aspecto mais sutil, né? O aspecto mais vital, é o que dá vida, o que equilibra, né? O que cria ordem nesse mundo físico. Então talvez o 6, por ser um número que representa imperfeição, seja também representado como o número da besta, né? Que também é o número de um homem, o que é citado na Bíblia. 666. Né? Então, você vê só que interessante, né? Vamos colocar o 7. O 7 também, com certeza, Moisés trouxe, né? Que Moisés que escreveu a Gênesis, né? Ele trouxe essa herança cultural do Egito, porque os egípcios, né? Ele fala que no 7º dia Deus descansou. O que é descansar? Deus equilibrou sua obra, né? Harmonizou sua obra, lapidou sua obra. Ou seja, no 7º dia foi o coroamento da obra. Né? E o 7 é sempre representado diversas vezes na Bíblia. Né? Como, por exemplo, os 7 dias da criação, quando Pedro, se não me engano Pedro, pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar, né? Jesus responde, perdoar 70 vezes 7. Né? Então, você vê que se você for olhar, né, os egípcios sabiam, né, já tinha uma cultura religiosa de que haviam 7 chakras. Né? Isso é uma cultura que vem do Oriente. 7 chakras no corpo, né? Desde o topo da cabeça até a região genital, região sacra. 7 chakras de cima para baixo. Né? Esses 7 chakras estão orientados em 33 vértebras. Né? Logo você vê que Jesus começa o seu sacerdócio aos 33 anos, que tem a ver também com essa numerologia que Moisés puxou lá do Egito, né? Das 33 vértebras em relação com os 7 chakras. Né? A serpente, que é considerada no Oriente como a serpente da Kundalini, a serpente que fica enroscada na base da coluna vertebral, né? E que você tem que, através de meditação, através de intuição, de contato, né, com esse Deus interior lá na cultura oriental, você tem que subir essa serpente, essa energia enroscada na base da coluna, né, fazer que ela serpenteie
por entre as vértebras até atingir o topo da cabeça, a iluminação, né? Até você atingir o céu, que é o topo da cabeça. Isso era a cultura dos egípcios. E a serpente também está lá representada no Éden, né? Como aquela que vem trazer um conhecimento ao homem, né? Que vem trazer, né, uma abertura de consciência para o homem, né, que é exatamente essa iluminação. Iluminar significa o quê? Significa enxergar. No escuro você não enxerga, né? Nós dependemos da luz para ver as coisas claramente. Então essa palavra iluminação também ela é muito utilizada. O próprio Cristo é considerado o sol, a luz do mundo, né? Aquele que traz a verdade, conhece a verdade vos libertará. Então vê o número 7, ele está também nas 7 notas musicais, né? O número 7 ele também está na representação do arco-íris, né? O arco-íris é um prisma que divide a luz branca do Sol em 7 cores do espectro solar, né? Os egípcios também já conheciam isso, né? Isso tem relação também com a harmonia das notas musicais, né? Então 7 cores. Na Bíblia também é falado que quando Deus fez uma aliança com o homem, logo que ele destruiu a terra através do dilúvio, ele fez uma aliança, e o sinal dessa aliança foi o quê? Foi um arco-íris no céu, um arco colorido no céu, né? Também está ali intrínseca a ideia do 7. Então por isso o 7 é tão importante na Bíblia, o 6 é representado. Vamos falar no número 40. Né? O número 40 é falado que os judeus, os hebreus, quando saíram do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto, né? Que eu não consigo entender que tipo de libertação é essa, né? Você sai do jugo do faraó para ficar 40 anos sofrendo no deserto, né? Parece que foi uma espécie de sair da frigideira para cair no fogo. Mas enfim, 40 anos os hebreus ficam vagando no deserto. E 40 dias e 40 noites, Jesus vai para o deserto jejuar. As coincidências numéricas, né? Então o que acontece? Outro número também importante é o número 12. As 12 tribos de Israel. Os 12 irmãos de José. E depois os 12 apóstolos de Cristo. Olha só que interessante as coincidências. Como se observa que o texto é construído. Essas coincidências numéricas jamais aconteceriam numa obra como é a Bíblia, uma obra religiosa. Isso não é coincidência. Coincidências são eventos aqui e ali. A Bíblia ela é um compêndio de livros onde existem várias repetições numéricas, né? Que já não tem a ver com coincidência. Né? Tem a ver com sincronia, uma sincronicidade, né? Algo com objetivo, algo intencional colocado ali no texto. Né? Então o que acontece? O que denota que é um texto construído. Né? Então a própria história de Cristo, né? Os 12 apóstolos, nós sabemos que o 12 também é um número importante dentro da astrologia, né? Porque a astrologia lida com 12 casas zodiacais. A astrologia era a ciência também dos egípcios. Os egípcios conheciam e Moisés trouxe isso da sua herança cultural e religiosa egípcia. Né? Trouxe essa ideia da astrologia que está ali também impregnada na Bíblia. Né? Então esse número 12, as 12, sempre referenciado na Bíblia, é um número que tem a ver com as casas zodiacais, sendo o 13º, né? O 13º elemento na astrologia, o Sol, né? Que é falado em exatamente que Jesus é o Sol, né? A luz do mundo, aquele que traz a iluminação, inclusive fazendo referência ao Sol. Jesus vence a morte, ou seja, vence a escuridão do túmulo fechado, aquela escuridão, né? Porque a noite sempre representa o mal. Jesus vence a escuridão e ascende aos céus, como o Sol faz todos os dias. Né? Ele sai depois de uma noite, né? Sombria, né? Uma noite de escuridão, onde não se enxerga nada, onde os predadores estão à espreita, né? Se aguarda sempre pelo sol, pela claridade, pela luz, pela iluminação, pela verdade, né? Que essa simbologia bíblica é interessante. Então o sol se elevando no horizonte até o topo do céu e entre as nuvens é a representação exata de Cristo. É uma imagem totalmente construída. Então 12 também é um número importantíssimo. E se você for ver, né, até mesmo na cidade celestial, que é citada, se não me engano, no Apocalipse, né, também tem 12 pilares, né, onde estariam os 12 apóstolos. Né, e no Armagedon serão eleitos 144 mil. Isso é texto bíblico, também, se não me engano, no Apocalipse. Fala sobre o Armagedon, onde serão eleitos 144 mil justos
que irão ajudar Cristo no julgamento final. Né? E qual é a raiz quadrada de 144? 12. Então, você vê que aí é uma coisa precisa, isso não é coincidência. Então, existem vários outros, como eu falei no número 3, né? Existem várias outras coincidências, né, na Bíblia, e que se você pesquisar, você vai achar muito de sincronicidade na Bíblia, né? De textos realmente construídos com base numérica, porque, como eu falei inicialmente, o hebraico é um alfabeto numérico. Né? Então, eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Né? Espero que isso aí dê margem, né? Suscite em vocês o interesse pela pesquisa aí em relação à numerologia expressa na Bíblia. Né? Então, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.